Olá, avicultores esportivos, criadores e preservadores do Galo Moura. Eu sou Pedro Mendes e, assim como você, também um preservador. Hoje, 29 de janeiro de 2024, nós vamos aproveitar essa oportunidade para comentar um fato ocorrido em Manaus, tá? Onde há uma interferência no evento, no espaço cultural daquela região, por uma deputada, onde a gente observa na conduta dessa deputada um explícito oportunismo ambiental, o objetivo político de ganhar engajamento em suas redes sociais e tirar proveitos políticos dessa situação. E nós vamos explicar passo a passo por que chegamos a essa conclusão, que é oportunismo ambiental, sertão oportunista ambiental, que está tentando conseguir engajamento em redes sociais para ter proveitos políticos. E vamos provar isso passo a passo. Primeiro, vamos falar de legislação para começar a nossa conversa, tá? Nossa Constituição prevê que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Isso determina que nossa legislação pátria é escrita, descritiva e anterior. Ela atende ao princípio da anterioridade porque ela exige uma lei anterior ao fato, à conduta, para que a torne criminosa, para que seja conhecida do particular, para que ele evite o cometimento. Tá? Ela tem que ser escrita, ou seja, não é consuetudinária, não é costumeira, ela tem que estar escrita na nossa legislação, codificada ou extravagante. Terceiro, descritiva, ela descreve uma ação que, se praticada, será considerada crime. E a ela prevê uma sanção. Tá? Primeiro ponto. Por que citamos isso? Para dizer que não há na legislação pátria nenhuma lei escrita e descritiva que preveja qualquer conduta do galismo, do avicultor esportivo, do preservador, do criador como criminosa. E aí eu lanço o desafio a qualquer jurista me apresentar um crime relacionado à avicultura esportiva e seus derivados, ok? Segundo, ela tem que ser descritiva, descrever, como eu falei, não há essa conduta. Não há essa descrição, tá? E em que é que eles se apegam para tentar nos incriminar, A deputada, em vários momentos, fala dos avicultores esportivos, dos criadores, dos preservadores como criminosos, tá? É leviano, é precipitado, principalmente para uma pessoa formada em direito, com formação jurídica, como ela fala, e com formação em ciências médicas veterinárias. Apesar de eu ter certeza que ela é uma profissional competente como veterinária, ela demonstra um total desconhecimento do Galo Moura brasileiro e suas especificidades. E nós vamos falar sobre isso. Então, eles se apegam para tentar incriminar a conduta de preservação do galista ao artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98. E vamos ver o que é que prevê essa lei. Vamos ler aqui. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, domesticáveis, nativos ou exóticos. Então, verdadeiramente, quem pratica o ato de abusar, de maltratar, de mutilar, ou de ferir qualquer animal, qualquer que seja, da fauna ou não, silvestres, domésticos, domesticáveis, pratica o crime previsto nesse tipo penal. Tá? Não é o que acontece com o galista. O avicultor esportivo nada mais é do que um preservador que não maltrata, que não abusa, que não pratica ferimentos e muito menos abusa do seu animal, muito menos mutila, tá bom? Então, isso é uma acusação que não se enquadra nas práticas de preservação do Galo Moura brasileiro, tá bom? Se apegam a isso de maneira demonstrando desconhecimento total da criação e do manejo, desconhecimento total do manual de criação e manejo do Galo Moura. Observem o quão é específica essa ave, tá? Ela tem um manual de criação e manejo específico, só para ela, aprovado pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá? Publicado em Diário Oficial. E, por mais que eu acredite que a senhora Joana d'Arc, deputada, a qual eu tenho muito respeito, seja um excelente profissional na área de ciências médicas veterinárias, ela demonstra total desconhecimento do Manual do Galo Moura. Por quê? É previsto no Manual do Galo Moura muitas coisas que ela indica como maus tratos a animais. Por exemplo, a tosa.
O tosamento é previsto no Manual do Galo Moura. O galo tem uma temperatura acima da temperatura ambiente, então ele precisa daquele tosamento para que o preservador possa refrescá-lo. Esse é um exemplo. Tá? Ela demonstra também total desconhecimento quanto ao manejo e manuseio dele. Ela fala que está cuidando bem das aves, que a ave está sob sua propriedade. Mas ela não prova isso, ela não demonstra em vídeos que os galos, que ela está atendendo aos galos no que eles necessitam e no que é previsto no Manual de Criação e Manejo. As malas que ela demonstra, que ela mostra lá de transporte animal, que ela sugere que os galos estão em caixas apertadas, é uma previsão do Manual de Criação e Manejo, as malas de viagem, de transporte. Tá? Os galos precisam, né, de um tratamento específico, como já falado. Uma área para exercícios, que ela não demonstra ter. Tá? Uma área para tomar banho de sol, a tosa, o asseamento individual. Tudo isso é preciso que ela demonstre que está fazendo segundo o Manual de Criação e Manejo. Nós não estamos pedindo que ela faça nada além do que uma previsão administrativa do mapa. Ok? Outra situação. A Lei 13052 de 2014, nós pedimos que seja cumprida. O que é que essa lei diz? Essa lei diz que qualquer animal apreendido sob alegação de maus tratos deve ser levado a um local adequado, e aí sugere uma fundação ou entidades assemelhadas à fundação, para ser cuidado por pessoas habilitadas e que as autoridades responsáveis pela autuação, desde o momento da apreensão até o transporte e entrega dos animais, seja eles quais forem, a pessoas habilitadas no local adequado, elas sejam responsáveis pelo bem-estar físico desses animais. Nós vimos em muitos vídeos que isso não foi cumprido. As aves foram levadas à delegacia, ou algo do tipo, mas eu creio que seja uma delegacia, amarrados inadequadamente, manuseados inadequadamente, que provocaram a eles ferimentos e maus tratos, verdadeiramente maus tratos, praticados por essa senhora e pelos seus colaboradores. Visivelmente constatado nos vídeos que estão circulando. Então, não tiveram zelo pelo bem-estar animal no momento da apreensão, nem do transporte, nem da acomodação. Isso foi visto claramente. Tá? Ela demonstra desconhecimento total do Manual do Galo Moura, que prevê muitas coisas das quais ela apontou como sendo maus tratos. A conduta foi equivocada do início ao fim. Primeiro, toda ave deveria ser periciada. Então, devia haver um perito veterinário para constatar a saúde de cada ave individualmente. Essas aves deveriam ser anilhadas com numeração que as identificasse, pesadas e fotografadas em uma balança, para que se atribuísse a identificação daquela ave, o peso dela e o número da anilha. Após todo esse procedimento de perícia individual, né, por um perito veterinário, para testar a saúde ou não de cada ave apreendida, ela deveria ser numerada, anilhada, para que se identificasse, deveria ser pesada e fotografada na balança para se atribuir um peso. Após isso, era preciso que se fizesse um termo de apreensão e designação dessa senhora como fiel depositária, o que também não foi feito. E tudo isso para quê, minha gente? Obviamente, os proprietários dessas aves vão peticionar a justiça para ter essas aves de volta. E uma vez reavendo a posse e propriedade dessas aves, eles desejam, com certeza, que elas retornem à sua propriedade, à sua posse, com as mesmas qualidades de tratamento das quais foram apreendidas. Ou seja, que elas retornem com saúde, sem estresse, bem alimentadas, sem perda de peso, sem perda de penas necessárias a elas, ou seja, que elas sejam devolvidas tão bem cuidadas quanto foram apreendidas. E acaso alguma ave apresentasse maus tratos, isso também deveria ser constatado. Até mesmo para a senhora Joana d'Arc provar que cuidou bem das aves e devolveu elas em estado bem melhor do que o que apreendeu. Como é que essa senhora vai provar que cuidou bem das aves, se ela não tomou nenhum desse procedimento? O que os vídeos provam é o contrário. É que as aves foram completamente maltratadas durante a apreensão e transporte e a acomodação. E agora nós não temos nenhuma condição de atestar as condições em que essas aves estão sendo cuidadas.
O manual do Galo Moura prevê que essas aves elas devem se exercitar, prevê que elas têm que ter um espaço amplo para exercício.